O cenário estava pronto para a Batalha de Kadesh. Ramsés II havia preparado seu exército com as melhores armas da época e estava pronto para lutar em uma das maiores batalhas da história. Ele liderou seus soldados e aurigas em uma jornada de 1.600 quilômetros ao norte para expulsar os hititas de Kadesh. A luta pelo poder entre as duas maiores civilizações da época alcançara um ponto crítico. Ramsés queria expulsar os inimigos do território egípcio. Os hititas estavam construindo um império e desejavam as valiosas rotas de comércio egípcias. Os egípcios haviam perdido a província de Kadesh na Síria 50 anos antes de Ramsés subir ao poder, e o império havia sobrevivido muito bem sem ela. Mas os egípcios tinham uma obsessão por Kadesh e não podiam abrir mão dela. Precisavam recuperá-la de qualquer jeito. A cidadela de Kadesh ficava no topo de uma colina rochosa, no meio de uma vasta planície. Era um local perfeito para uma luta de bigas. Este vale era uma rota de comércio muito importante e lucrativa. Ramsés queria recuperá-la. E foi por isso que ele marchou 1.600 quilômetros com seu exército para enfrentar o rei Muattali e tomar Kadesh. Ramsés finalmente chegou à planície de Kadesh. Ele sabia que o exército do rei Muattali estava na região e que ele enfrentaria milhares de soldados e aurigas muito bem armados. Ele estava em desvantagem numérica e sua única chance de vencer dependia do uso estratégico de soldados bem armados, mas principalmente dos arqueiros em suas velozes bigas. Mas que estratégia Ramsés teria utilizado para garantir que seus arqueiros tivessem vantagem? Ele utilizou um padrão de ataques rápidos e precisos em ciclos contínuos. O especialista em armas, Mike Load, irá disparar um arco composto sobre uma biga em movimento para mostrar o padrão de ataque utilizado pelos antigos egípcios. Por motivos de demonstração, utilizamos um pelotão de soldados romanos para representar os hititas. Apesar de terem lutado em um período posterior, usavam capacetes e escudos similares. A biga não era usada como um tanque, não era uma arma de contato usada para poder atropelar os soldados. Ao avançar sobre uma falange, a biga não tem peso suficiente na frente. Após perfurar as primeiras fileiras, a biga perderia velocidade, pararia e o auriga seria morto. Ela não era usada para esse tipo de contato, e sim para frustrar o avanço da infantaria no campo de batalha e conseguir vantagem tática. Ao me aproximar, quero ver quantas flechas consigo acertar no inimigo. E estarei mais vulnerável ao fazer a curva, pois ao ficar de lado, o cavalo se torna um alvo fácil para o inimigo. Não posso me aproximar muito, apenas o suficiente para fazer a curva o mais rápido possível. E ao recuar, tentarei acertar alguns últimos disparos. Consegui acertar 10 flechas no grupo de soldados. São 250 metros. Se considerarmos uma biga atrás da outra, separadas pela distância de um cavalo, teríamos 50 bigas nesse ciclo, disparando aproximadamente 1.000 flechas por minuto. A metralhadora de um helicóptero Apache faz 1.200 disparos por minuto. É fenomenal que essa tecnologia antiga chegue perto disso. É extraordinário. Fortemente armado e com um exército bem treinado, Ramsés montou acampamento nos arredores da planície. Mas ele não sabia que o rei Muattali e seus soldados estavam escondidos atrás da montanha de Kadesh. Muattali decidiu aproveitar a oportunidade e enviou 2.500 soldados para atacar o acampamento egípcio. Mas ao circular a montanha, um batalhão de 1.000 egípcios chegou. Com suas espadas, os hititas mataram a maioria dos egípcios no meio do caos. Animados pelo sucesso do ataque surpresa, os hititas decidiram avançar até o acampamento de Ramsés.
Os egípcios não sabiam o que estava acontecendo e de repente foram atacados pelas bigas hititas. Eles foram pegos de surpresa. As bigas eram um ótimo meio de mover os soldados rapidamente e uma divisão de bigas vindo em sua direção era algo realmente intimidador. Relatos contam que Ramsés reuniu seus soldados e os liderou em um audacioso contra-ataque. Perseguidos pelas velozes bigas egípcias, os hititas foram repelidos até sua base. E aí, no meio do caos, Ramsés fez os hititas recuarem. Diz a lenda que os hititas acabaram abandonando as bigas e nadaram de volta. Nadaram como se fossem crocodilos. Essa foi uma grande vitória psicológica. Estima-se que cerca de 6.000 bigas lutaram na Batalha de Kadesh e aproximadamente 20.000 soldados fortemente armados. E agora, na planície aberta, as bigas egípcias eram imbatíveis e Ramsés saiu vitorioso. Ele venceu a batalha naquele dia e expulsou o inimigo através do rio. O líder hitita presenciou a ferocidade e determinação de Ramsés e seus soldados. Testemunhando o massacre e não desejando mais mortes, o rei Muatalli decidiu pedir o cessar-fogo. Ramsés então cercou toda a cidade com os seus soldados, mas logo percebeu que seria impossível vencer. Os hititas não se renderiam e Ramsés não podia sustentar um cerco por muito tempo. Ramsés se declarou vencedor e voltou para casa como um grande herói. Mas, na verdade, os dois líderes concordaram com uma trégua. A Batalha de Kadesh não foi uma grande vitória para Ramsés II. Atualmente, ela é considerada um empate, mas ele a transformou em uma espécie de propaganda política. Para o povo egípcio, ele era o grande líder vitorioso e cobriu os templos do Egito com cenas de sua vitória fenomenal e supremacia no mundo antigo. Durante 15 anos, houve outros combates ao redor da cidade de Kadesh, mas nenhuma tão violenta como a Batalha de Kadesh. No final, egípcios e hititas uniram forças contra uma civilização que ameaçava ambos, os assírios. Em uma importante manobra estratégica, egípcios e hititas assinaram o primeiro tratado de paz da história. Uma cópia do famoso tratado está exposto atualmente na sede das Nações Unidas, em Nova York. Temos a versão egípcia da história, que está no Templo de Karnak, e temos a versão hitita. No final, as duas nações se tornaram aliadas. Independente do resultado, Ramsés transformou o Egito em uma potência militar da antiguidade. Ramsés foi o líder. Ramsés foi a grande figura da época. Ramsés era o faraó do Egito e mostrou ao seu mundo a superioridade do seu povo sobre as outras sociedades da época.